Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez de História e Cultura. Hoje a gente vai falar sobre imigrantes, migração. Vamos conhecer os diversos povos que formam o Brasil, porque na verdade o Brasil é muito heterogêneo, né? É muito misturado. Então vamos entender por que era então que o Brasil é tão miscigenado, tá? Mas antes, né, eu já digo para você que você deve prestar atenção nessa aula. Depois você assiste de novo, ela vai estar disponível para você copiar a explicação, certinho? Vamos falar sobre migração. O que é migração? Acho que muitos de vocês já devem ter escutado essa palavra diversas vezes, né? Porque tá dando muito no jornal. Agora não, né? Esse ano tá todo mundo ficando em casa. Mas um ano passado, há 2 anos atrás, mais ou menos, isso aqui estava muito presente no jornal, né? Porque teve muitos migrantes, né? Imigrantes que vieram da África ou de outras partes da Europa, vindo para o Brasil ou para outros países, né? Em busca de uma vida melhor. Teve uma leva de imigração muito grande e não deixa de ser um assunto bastante atual, tá certo? Migrar. O que é migrar? Migrar é o ato de você sair de um canto para outro, né? Que não é o de sua origem, né? Podemos dizer que a professora é uma ótima migrante, né? Porque ela já saiu de uma cidade, foi para outra, tá sempre se mudando, né? Esta professora é danada. E migração é isso, é o ato de você sair do seu lugar de origem, lugar que você nasceu, para outro lugar que não é o seu, né? Um canto até então desconhecido, independente do motivo, né, que isso venha ocorrer, certinho? Ok, professora, mas eu já escutei também outras palavras, né, como emigrante, como imigrante, como refugiado, exilado. É tudo a mesma coisa, esse emaranhado de palavras aqui, é tudo do mesmo jeito, o mesmo significado? Me explica. Não. Mas se por acaso a professora desistir do Brasil, já chega Brasil, quero morar agora na Inglaterra, aí eu vou me tornar uma imigrante, com I, tá certo? Imigrante. Imigrante é aquele que sai do seu país, né? No caso o meu, Brasil, de vocês também, para morar no exterior, em outro país que não é o meu. E quando eu chegar lá, eu vou ser chamada de imigrante. Talvez por melhores condições de vida, né? Ou por oportunidades de trabalho. Então isso faz com que a pessoa saia do seu país de origem para outro completamente diferente. Isso se dá o nome de imigração. A pessoa que faz isso é o imigrante. Entendeu? Não é a mesma coisa, tá? A gente, né, 2018, 2017, ouviu muito falar de refugiados. O que é refugiados? Refugiados vem da palavra refúgio, né? Então, ser refúgio é acolhimento. Acolhimento de pessoas que vêm de fora, né? Ou seja, pessoas que estão sofrendo, seja por perseguição religiosa, por preconceito, por calamidade pública, né? O país de origem deles está com uma doença terrível, está todo mundo morrendo. Então essa pessoa vai se refugiar em outro país, né? Em outro lugar. Ou também por catástrofes, né? Tá todo mundo morrendo num tsunami, né? Uma grande seca, todo mundo passando fome. Então essas pessoas, elas vão sair do seu país de origem, tá? Para se refugiar em um lugar
que não é dela, não é o seu lugar de origem, tá? Vão procurar refúgio em um outro país. E essas pessoas são chamadas de refugiados, tá? E lá nesse país, né, o presidente desse país, ele dá abrigo para essas pessoas. Vocês podem ficar aqui até o momento que tudo passar por lá e vocês vão poder voltar, né, para o lugar de vocês. Então essas pessoas são os refugiados. É diferente dos imigrantes, tá? O imigrante, nada está acontecendo no lugar dele de origem. Ele é que não está se sentindo bem naquele lugar. Ele é que não está encontrando condições de viver nesse lugar. Então ele, por conta própria, procura outro lugar, outro país para poder viver, tá? Imigrante é diferente de refugiados, ok? E asilados, não é a mesma coisa de refugiado, não. Asilado é uma pessoa que está como hóspede, por enquanto também, assim como os refugiados, tá? Esse asilado, ele está procurando um lugar provisório para morar em outro país, porque aqui no Brasil, né, aconteceu muito isso. Teve uma época da nossa história que o presidente era ditador, a gente vivia numa ditadura. Então, pessoas que eram contrárias à opinião desse presidente ou falavam mal desse presidente, elas eram expulsas do Brasil. Pode sair, menino, você tá falando mal de mim? Adeus, tchau. Então essa pessoa era obrigada, ela não queria, mas ela foi obrigada a sair do seu país e pedir asilo em outro lugar, em outro país. Por favor, Argentina, dá um asilo para mim aqui, ok? O presidente não quer que eu more mais no Brasil. Só um tempo, tá? Então, os presidentes de outros países, eles têm a obrigação de receber esses exilados, né? São pessoas que estão ali só provisoriamente, só um tempo, né? Até passar a raiva do presidente e ele permitir que volte de novo todo mundo, né? Então, aconteceu muito isso no Brasil durante a década de 60, durante a década de 70, quando estava acontecendo a ditadura aqui. Muitas pessoas foram obrigadas, mandadas para fora do Brasil, e elas eram obrigadas a pedir asilo, né, bater na porta de outro país para poder, né, morar, porque elas não podiam mais ficar no Brasil, né? Então tá vendo aí a diferença, né? Beleza, durante muitos anos o Brasil, ele recebeu muitos imigrantes, tá? Não estamos falando mais de refugiados e nem de asilados. Nós também já recebemos vários refugiados, vários asilados, mas dessa vez vamos falar de imigrantes, pessoas que vinham mesmo por conta própria para cá, para o Brasil, procurando o quê? Melhores condições de trabalho, de vida, tá? E de vários países diferentes, tá? Vários países mesmo, é por isso que a gente é tão misturado. E eles, de alguma forma, né, trouxeram a sua cultura e acabaram influenciando no nosso modo de viver. Então, vários imigrantes passaram aqui pelo Brasil. Vamos começar com os portugueses, né? A gente vai falar aqui de muitos imigrantes que vieram para cá, mas obviamente a gente não pode deixar de começar com eles, né? Porque eles foram os primeiros que vieram para cá. Em 1500, né, o ano que a história considera como o descobrimento do Brasil, né, pelos portugueses, aqui tinha vários brasileiros, não é verdade? Vários indígenas de todo tipo, né, já viviam aqui no Brasil faz tempo. Então essas pessoas, elas não eram imigrantes, elas já estavam aqui. Aquele que estava chegando, né, que no caso eram os portugueses, é que eram os imigrantes, eram as pessoas de fora, né, que estavam vindo para cá, para o Brasil. Inicialmente, né, esses portugueses, eles vinham em busca de quê? De encontrar novas terras, né, de colonizar novas terras, porque era moda naquela época, de quantos países europeus estavam enlouquecidos para encontrar novas terras, para explorar matérias-primas, né, para encontrar ouro, que era uma das coisas mais queridas
nesse momento. Então, o motivo inicial que fizeram com que os portugueses saíssem de seu país para cá era em busca mesmo de encontrar novas terras, de encontrar ouro, de encontrar matérias-primas para levar para a Europa. Então, até o momento da nossa história do Brasil, a única intenção era essa. E aí veio muitas pessoas para cá de Portugal interessadas em várias coisas, tá? Geralmente essas pessoas elas pertenciam à elite portuguesa, pessoas ricas de Portugal que tinham interesse de ocupar o Brasil para ganhar dinheiro aqui, tá? Seja com o comércio do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, qualquer que fosse, mas eu venho para o Brasil para ganhar dinheiro. E geralmente eram pessoas ricas, né? Que vinham, ganhavam terras aqui e vinham explorar o Brasil, certo? Mas não eram só pessoas ricas, comerciantes que vieram ocupar o Brasil, não, tá? Também vieram degradados. O que é isso, professora? Degradados. Degradados são pessoas que são relegadas, né? Eram prostitutas, eram ladrões, né? Prostituição e roubar era um negócio proibido, né? Até hoje roubar é proibido. Então qual é? Tu foi pego roubando, então tua pena ou é essa, ou tu morre ou tu vem para o Brasil. O que é que tu quer? Vir para o Brasil, obviamente, né? Escapando da morte, que vinha aqui para ocupar o Brasil mesmo, morar aqui no Brasil em busca de viver uma nova vida e escapando da morte também, né? Além deles, vieram muitos cristãos novos, né? Que eram pessoas que tinham originalmente a sua religião, o islamismo, mas acabaram se tornando católicos, eram muito perseguidos lá em Portugal, então eles vinham para o Brasil em busca de começar de novo, né? De encontrar um lugar para viver, comprar uma terrinha, ficar por aqui mesmo e praticar a sua religião livremente, né? Sem ser perseguido, assim como muitos ciganos vieram para cá também. Durante toda a história do Brasil, muitos portugueses vieram para cá por diversos motivos. Vinha ficando, aqui ia se casando, ia ter outros filhos. E aí, com o tempo, logicamente, os portugueses fincaram de vez suas raízes aqui no Brasil e se misturaram, né? Tanto com os negros africanos que foram trazidos também, quanto os indígenas que aqui estavam, né? E foi formando lá a nossa cultura brasileira, certo? Mas do contrário do que a gente pode pensar, né? Não foi em 1500, não foi em 1600, tá? Não foi em 1700 que vieram muitos portugueses, não. Ou seja, não foi lá no começo da nossa história que veio o maior número de portugueses para cá, não, tá? O maior número de portugueses vieram durante o fim do século XIX e início do século XX, né, no século passado. E por que, professora, que a maioria desses portugueses deixaram Portugal para vir para cá? Simples, tá? Eram pessoas pobres que passavam fome, que não estavam tendo condição de sobreviver em Portugal e eles vinham em busca de quê? Melhores condições de vida. Nessa época aqui, que o Brasil estava fazendo uma campanha muito grande no exterior para trazer europeus para cá. Por quê? Porque os escravos aqui no Brasil já estavam sendo libertos, né? Já estava ocorrendo aí a libertação dos escravos. Então precisava de pessoas que viessem para cá para o Brasil, tá, pessoal? Para trabalhar nas fazendas, não mais forçado, obviamente, né? Agora com salário. Então essas pessoas vinham para trabalhar nas fazendas de café ou nas primeiras fábricas, né, que foram implantadas aqui no século XX. Então essas pessoas vinham em busca de melhores condições de vida, né? Imaginando que aqui ia encontrar aí o paraíso, né? Ia poder recomeçar a sua vida. Então é isso. Mas, como eu disse para vocês, né?
É impossível que alguém de fora passe daqui por aqui e não deixe nada, né? Muita coisa os portugueses deixaram para nós. A influência cultural portuguesa na nossa cultura é muito grande. Podemos dizer que de todos os imigrantes que passaram pelo Brasil, que a gente vai estudar cada um deles, tá? Os portugueses foram que mais influenciaram na nossa cultura. Obviamente, eles foram os primeiros, né? E eles praticamente obrigavam, né, os indígenas, os africanos, a seguirem a cultura deles. Portugal, por muitos anos, passou por uma dominação muito grande. Obrigava e dizia que a cultura deles era a única que era certa, o tal do etnocentrismo, né? Que a minha cultura é melhor, é superior do que a sua, índio, do que a sua, escravo, tá? Então, isso fez com que a gente sofresse um impacto muito grande por todos esses costumes que eram deles, que agora se tornaram nossos também. Que língua nós falamos? Que língua eu estou falando agora? O português. Então, uma das coisas que nós herdamos aqui dos portugueses foi a língua, né? A gente não fala o português por acaso, não é, menino? Se por acaso os espanhóis tivessem colonizado a gente estaria falando espanhol. Se fosse os ingleses, seria o inglês. Se fosse os franceses, o francês. Mas não, a gente fala o português por causa desses portugueses que vieram para cá, certinho? Outra coisa, a maioria dos brasileiros ainda pertencem à religião católica. Mas quem foi que disse para você que você tem que ser católico? Os portugueses, tá? Foram eles que trouxeram essa religião para cá, até que a religião ficasse tão grande, né, que tornou-se a oficial do Brasil praticamente, né? A maioria dos brasileiros ainda são católicos, tem muito evangélico, mas a maioria é católico ainda, graças aos portugueses. Outras coisas, né? Festas e danças, né? Muitas danças, muitas festas que hoje a gente faz, né? Que hoje a gente participa, que é natural, né, da nossa cultura, veio aqui com os portugueses. O carnaval, por exemplo, né? O nosso carnaval é diferente de todo mundo, mas ele surgiu lá na Europa, né? Portugal, Itália, por aí. Todos esses países também têm o seu carnaval. Também as festas juninas, né? Que a gente comemora todos os anos, é aquela animação. Esse negócio de fazer fogueira para santo, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, veio aqui dos portugueses, tá? Inclusive a própria quadrilha, a dança que a gente dança nessas festas juninas, também veio de uma dança portuguesa, uma dança europeia, né? Que tinha todo aquele ritmo muito semelhante ao que é dançado aqui nas quadrilhas. Não só a quadrilha, mas como o fandango, que é outra dança, tá? Que veio de Portugal. Ela não é muito conhecida aqui no Nordeste, mas lá no Sul, essa dança aqui é muito popular. E muitas outras comidas que também a gente herdou dos portugueses. Mas eu citei o pão aqui porque tradicionalmente essa comida todo dia está lá no nosso cardápio, né? Quem não come pão no café da manhã ou come pão à tarde? Já brasileiro adora o pão, e o pão ele foi trazido pelos portugueses para nós, né? Olha só vocês, né? Uma coisa que é tão natural das nossas vidas que não é nossa propriamente dita, né? Porque os indígenas não comiam pão não, tá? Comiam a tapioca mesmo, certinho? O Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão. Mas por quais motivos os japoneses vieram ao Brasil? A imigração japonesa ao Brasil teve início no ano de 1908 e já completou mais de um século. O evento tem reflexos vistos até hoje em ambos os países. Nessa época, o Japão estava superpopulado e era uma economia rural com terras muito escassas.
Qualquer quebra nas safras agrícolas causava fome generalizada, pois o Japão consumia tudo o que produzia. Com a modernização do país e a mecanização da agricultura, muitos japoneses ficaram desempregados. Os empregos nas cidades eram escassos, gerando uma grande massa de trabalhadores miseráveis vindos do campo. Isso estimulou o governo a incentivar a imigração da população japonesa para outros países. No Brasil, o cenário era inverso. Havia uma grande escassez de mão de obra barata nas plantações de café. As necessidades de ambos os países combinaram, que acabou culminando na assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países. Eles foram trazidos para trabalhar como lavradores no interior paulista. A vida dos japoneses foi muito difícil devido à cultura totalmente diferente e a diversos problemas, como preconceito e más condições de trabalho. Então, ao chegar aqui, os japoneses tiveram uma surpresa desagradável ao perceber que não enriqueceriam tão rapidamente assim para voltar às suas terras, fora as dificuldades de adaptação, como idioma, clima, hábitos alimentares e modo de vida que também tornaram a vida deles aqui muito mais difícil, além do preconceito. Mas os japoneses acabaram conseguindo economizar o suficiente para comprar suas primeiras terras aqui depois de um tempo. Além disso, os contratos de imigração eram feitos em família. Ou seja, os japoneses não podiam vir para cá solteiros ou sozinhos, era necessário vir em casais e com filhos. Estes fatores acabaram perpetuando a estadia dos japoneses no Brasil dali pra frente. Mas não se engane, o preconceito ainda existia na maior parte da população e falavam muito mal dos imigrantes e do governo que quis trazê-los, principalmente na mídia. A maioria dos japoneses, devido ao isolamento no meio rural para trabalhar nas fazendas, viviam mais ou menos como viviam em seu país de origem. Formaram comunidades por aqui, com escolas japonesas para seus filhos e continuaram falando japonês uns com os outros. Muitos nem sequer chegaram a aprender a língua portuguesa enquanto moravam aqui. Mais diversos navios vieram ao Brasil depois do Kassato Maru, trazendo milhares de imigrantes, mas o maior fluxo de imigrantes japoneses para as terras tupiniquins rolaram ao fim da Primeira Guerra Mundial. E o jeito como eram tratados aqui mudou muito com a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? É apenas o começo, você pode perguntar qualquer dúvida que houver, tá? Lá no meu privado a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Mas antes, não sai daí que tem desafio. Menino, tem desafio. Não sai, tá? Responde no teu caderno e manda a foto hoje pra mim, tá? Não pode passar de hoje. Cite três coisas que herdamos dos portugueses. Cite 3 coisas que herdamos dos portugueses, tá? Não deixa de enviar a tua resposta, o desafio é o complemento da tua nota, beleza? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau!